importante, que é cuidar do espiritual, não é? A gente fala muito isso daqui, irmãos, a gente fala muito. Por quê? Porque o que vai importar é o espiritual. O material é para a gente viver bem na terra, não é? As coisas conquistadas aqui é para a gente viver bem aqui nesta terra. Então, o espiritual é o que vai valer para Deus. Deus quer a nossa vida espiritual, porque é ela que vai dizer se eu vou ou não para os braços do Senhor na glória. Amém? Então, nós precisamos de dar uma atenção maior para a nossa vida espiritual, não é? E para isso precisamos, como a gente vem falando todos os cultos, vem falando nos cultos todos da igreja, precisamos buscar de Deus, nos prepararmos com Deus, precisamos obedecer a palavra, aprender a palavra de Deus, que não tem como eu obedecer se eu não souber, irmãos. Se eu não aprender a palavra, não tem como eu obedecer a Deus. E se eu não obedecer a Deus, eu não vou conseguir chegar na glória, porque o inimigo não quer que eu chegue na glória. O inimigo não quer que você chegue na glória. Como a pastora falou, tem dia que vem coisas para te desanimar, tem dia que vem coisas para te fazer você perder a tua esperança, perder a fé, não é? Mas se você permanecer firme até o fim, como diz a Bíblia, nós seremos o quê? Salvos. Nós estaremos com o Senhor na glória. É assim que nós devemos agir. Mas você acha que é fácil? Não é fácil. Então hoje Deus colocou uma palavra aqui de uma pessoa, nós vamos comentar aqui uma atitude aqui que a pessoa teve, não é? E que ele deveria ter, mas não teve uma outra atitude, que é o que acontece conosco, irmão. Nós no dia a dia hoje, se a gente não prestar atenção, nós vamos cometer coisas que desagradam o Senhor, fora da palavra. Por isso a gente começou falando que eu preciso aprender a palavra de Deus, irmão. Você precisa aprender a palavra de Deus. Quantas vezes você já pegou a palavra para se orientar nessa semana que passou? Vou falar só da semana. Quantas vezes você pegou a palavra de Deus, você meditou ali na palavra do Senhor, para deixar ela entrar no teu coração, para você conseguir colocar ela em prática no seu dia a dia? Porque é muito bonito, irmão. Não é? É muito lindo a gente falar, nossa, Deus opera, Deus faz, e Ele faz mesmo. Só que para nós, Ele está realizando isso? Para você, está acontecendo aquilo que está sendo falado? Pastor, mais ou menos. Mas por que mais ou menos? Nosso Deus não é de mais ou menos. Nosso Deus é de obras completas, irmão. É coisa séria, coisa completa, é tudo, não é de metade. Mas por que está acontecendo mais ou menos? Por nossa causa, não é pelo Senhor, é por nós que fazemos as coisas pela metade, né? Nós que deixamos de fazer o que deveríamos fazer. Então, por isso nós vamos meditar nesta palavra, essas personagens, essas pessoas que vai ser falado aqui, irmão, nesta palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, para a gente meditar nela. Essas pessoas eram conhecedoras da lei, eram conhecedoras daquilo que Deus queria que eles fizessem, da forma que eles fizessem. E o que aconteceu? As pessoas fizeram da forma que acharam que deveriam fazer, fizeram as coisas, andaram do jeito que eles deveriam andar, que eles achavam que era o correto. O que acontece? Para Deus não é assim, irmãos. Para Deus as coisas têm que seguir da forma que Ele orienta. Se não for dessa forma, as coisas não acontecem. Acontecem as coisas ruins, mas as coisas boas que Deus tem para nós não acontecem. Pastor, então não está acontecendo. Então medita. Será que você está andando da forma que Deus quer que você ande? Será que eu estou andando da forma que Deus quer que eu ande? Então vamos meditar. Abra a tua Bíblia lá em 2 Samuel. Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 6. Esta palavra, irmãos, fala de algo que aconteceu no passado, né? No reinado do rei Davi. Abra lá. 2 Samuel capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos e meditar
nesta palavra. Aquilo que Deus quer falar conosco, que Deus vai falar ao nosso coração, porque eu estou na presença do Senhor, você está na presença de Deus. Mas como será que nós estamos na presença de Deus? Esse que é o detalhe, essa é a meditação que nós temos que fazer hoje, não é? Eu conheço o Senhor, eu sei o que Deus quer que eu faça, do jeito que Deus quer que eu haja. Você também sabe, não sabe? Você também sabe como que Deus quer que você faça, porque você conhece pelo menos um pouco da palavra, igual eu, não conheço tudo, conheço um pouco, você também, mas aquilo que você conhece, você pratica, aquilo que eu conheço, eu pratico. Se eu conhecer um capítulo da Bíblia e praticar aquele capítulo, todas aquelas bênçãos e aqueles milagres daquele capítulo vão se cumprir na minha vida. Você imagina quantos capítulos não tem na Bíblia, né, irmão? E tudo isso de bênção. Se eu cumprir, o máximo que eu cumprir é o máximo de bênção que eu vou ter. Então, vamos lá. 2 Samuel capítulo 6 fala de algo que aconteceu no passado, a Arca da Aliança. Sabe o que é a Arca da Aliança, irmão? Naquela época, a Arca da Aliança representava a presença de Deus ali no meio do povo de Israel. Amém? Então, presta atenção numa coisa. Vamos nos começar por aí. A arca representava o quê? A presença de Deus no meio do povo. Amém? Esta presença de Deus, ela é necessária na vida do cristão. A presença de Deus, ela é necessária na minha vida e necessária na tua vida. Amém, irmão? Então ela é necessária, você precisa buscar a presença de Deus na sua vida. Agora, irmãos, para isso acontecer, para que a presença de Deus esteja na minha vida e na sua, nós precisamos fazer algumas coisas, nós precisamos andar de algumas maneiras, não é? Agir de algumas maneiras. Então, para a gente ter a presença de Deus, que é algo importantíssimo, viu? É algo santo que eu preciso buscar na minha vida. Então, a Arca da Aliança naquela época representava a presença de Deus no meio do povo de Israel, viu? Então, hoje a presença de Deus precisa estar em mim e precisa estar em você. Amém? O que aconteceu naquela época nós vamos ver aqui. O rei Davi, ele foi para trazer a presença de Deus para o meio do povo deles, que estava em outro lugar. Vamos começar por aí, tá? Então olha bem, versículo 1. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a Arca de Deus, que era a Arca da Aliança, que representava o quê? Não esqueça disso, irmão, a presença de Deus no meio do povo, tá? Para buscar a Arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Amém? Então, Davi, ele foi fazer o quê? Buscar a presença de Deus. Irmão, você está buscando a presença de Deus, irmão? Nós estamos buscando a presença do Senhor na nossa vida? Pastor, eu estou buscando, olha, eu estou aqui, eu estou buscando a presença de Deus. Nós vamos ver agora, irmãos, se é de qualquer maneira que é buscada a presença de Deus. Porque a presença de Deus, irmãos, não é qualquer presença, não é a presença do meu amigo, não é a presença do meu parente, não, é a presença do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. É esse que nós estamos buscando, a face do Senhor. Será que é de qualquer maneira, irmãos? Você sabe como você deve buscar a face do Senhor, porque nós falamos, nós pregamos aqui, é pregado aqui na casa do Senhor. Todos os cultos que a gente vem, é falado como que devemos agir para buscar a presença de Deus aqui na nossa vida, não é? É falado.
Então, olha bem, presta atenção nesta passagem para você ver qual é o desfecho disso daqui, irmão. Então, olha bem, Davi foi buscar a presença de Deus para o meio ali. Eles foram buscar a Arca da Aliança, que simboliza isso, tá? Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus ou não? Era um homem que andava segundo Deus falava? Era. Mas presta atenção para você ver, irmãos, como que é as atitudes momentâneas das pessoas. Como que as pessoas agem. Porque conforme aquilo que eu faço, conforme a minha atitude, eu posso ser um homem de Deus, você pode ser uma mulher ou um homem de Deus, mas depende daquilo que você faça contra Deus, contra aquilo que Deus agrada, as consequências vêm, irmão. Não importa se você está na igreja, não importa se você busca de Deus, se você não busca de Deus, você tem que andar sempre em alerta nessa terra, amém? Porque o inimigo está aí para fazer eu e você pecar, para você não obedecer a Deus, para mim não obedecer a Deus, porque só assim ele vai me separar de Deus. Só dessa forma ele vai te separar de Deus, fazendo você pecar, fazendo eu pecar, porque quando a gente peca, a gente se separa do Senhor. Não é isso que diz a Bíblia? A única coisa que separa Deus do homem é o pecado. Então, irmão, se a gente se entrega ao pecado, a gente está se separando de Deus, não é? E Deus não tem como agir na minha vida enquanto eu não me entregar para Ele novamente e Deus começar a agir. Então a presença de Deus precisa estar na minha vida e não pode estar de qualquer maneira, tá? Davi, o que aconteceu? Foi buscar a presença de Deus, chamou um monte de gente, 30 mil homens, olha para você ver, né? Uma festa, foram buscar a presença de Deus, todo mundo alegre, feliz, como nós estamos aqui, irmão, não é? Uma alegria, felicidade. Toda vez que eu estou na presença de Deus, eu estou alegre e preciso estar. Você também. Estamos todos felizes e tal. Mas olha bem, irmão, olha para você ver como é que é as coisas, como que Deus olha as coisas, né? Se a pessoa, Deus olhar e falar, nossa, está todo mundo feliz, eles vão lá me buscar, está tudo beleza, está tudo tranquilo, estou gostando. Irmão, Deus é diferente. Do jeito que Deus olha as coisas, não é como eu e você olha, é diferente. O prisma de Deus é outro, tá? O olhar de Deus é outro. O que Ele espera de mim, o que Ele espera de você é outra coisa. Não é que eu espero de mim ou eu espero da minha esposa, não. Deus espera de outras maneiras. Então olha bem, Davi foi lá, irmão, um homem segundo o coração de Deus, um homem que andava fazendo a vontade de Deus. Mas olha bem, tá? Vamos meditar aqui para você ver. Versículo 3: puseram a arca de Deus, a arca da aliança, num carroção, ou num carro novo, ou na carroça, tanto faz, num carroção novo, e a levaram da casa de Abinadab, na colina, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam um carroção com a arca de Deus. Então, o que eles fizeram, irmãos? Vamos buscar a presença de Deus, vamos levar a arca de Deus lá para a cidade de Davi, vamos tirar ali de onde ela está, da casa de Abinadab. Também nós vamos comentar também sobre isso. Vamos tirar ali da casa de Abinadab, já fazia um tempão que estava lá, acho que 50 anos, sei lá, ou mais, estava lá na casa daquele homem, Abinadab. Amém? Então vamos lá. Eles iam tirar de lá para levar a presença de Deus lá para o meio da cidade de Davi, né? E o que eles fizeram? Pegaram a arca da aliança e colocaram num carroção novo, num carro novo, bonito. Então, vamos trazer aqui para nós um BMW bonito, lindo, ou uma Hilux, né? Linda, aquela coisa zerada. Nunca ninguém tinha andado lá, ali, zerado. Os carros, não, depois colocaram lá a arca da aliança, coisa mais linda, irmão. Beleza, né?
e foram levar a arca da aliança com a maior alegria. Então olha bem, os filhos desse Abinadab, que era da família de sacerdotes, eles foram na frente, não é? Liderando essa caminhada de levar a arca até a cidade de Davi. Eles foram à frente do carro. Eles eram filhos de Abinadab, que era da linhagem de sacerdotes. Será que eles conheciam o que deveriam ser feito? Da forma correta que deveria ser feito? Como Deus ordenava, como Deus queria que fizesse? Sabiam. Davi também sabia? Sabia. Desde pequeno, naquela época, todas as palavras de Deus, as ordens, as leis, eram inculcadas nos filhos. Todo mundo sabia como que Deus queria, como que Deus agia, o que era para ser feito. Tudo era passado de geração para geração, que infelizmente hoje não haja dessa forma, né? Infelizmente hoje a gente não faz isso com os nossos filhos, nossos netos, mas eles faziam. Então eles sabiam, todos andavam sabendo de todas as formas, mas buscaram a presença de Deus daquele jeito. Amém? Daquela forma. Então olha bem, irmãos, no decorrer do caminho aconteceu uma situação adversa. Irmão, presta atenção numa coisa. Quando eu estou buscando a presença de Deus corretamente, quando eu estou buscando a presença do Senhor como deveria, como Ele quer que eu busque, tá? Quando aparece a situação adversa, Deus está ali para colocar aquela situação por terra. Amém? Mas quando isso não acontece, as coisas são diferentes. Então olha bem, então vamos lá. Davi, versículo 5: e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor. Nossa, olha que maravilha, né? Que alegria toda, todo mundo lá dançando, pulando, adorando a Deus, glorificando o Senhor. Irmão, muitas vezes o povo está assim, e glorifica a Deus, e adora, e pula, e vai. Nossa, meu Deus, que maravilha! Mas será que aquela adoração toda está chegando no trono? Deus está gostando? Está amando? Está aceitando aquela adoração que nós estamos fazendo? O povo estava ali, irmão, adorando a Deus. Você viu aqui, cantando ao som de harpa, ao som de tamborim, e o povo louvando a Deus. Oh, a presença de Deus está aqui conosco, né? Mas será que aquela adoração toda estava sendo aceita por Deus, irmão? Então presta atenção numa coisa, tá? Vamos buscar de Deus, vamos adorar o Senhor, buscar a presença do Senhor da forma correta, irmão, da forma que Deus quer que a gente busque. Sabe qual é? Obedecendo a Ele. Irmão, é simples. Não é simples obedecer, mas é simples buscar a presença de Deus. É só obedecer. Só que para obedecer, você precisa querer. Amém? Porque quando você obedece, mudanças vão acontecer na tua vida. Jesus, quando ele estava com Zaqueu, as coisas aconteceram na vida de Zaqueu. Zaqueu mudou, foi outra pessoa. Então quando você abre o teu coração, a tua vida para Jesus, não fica da mesma forma. Só que você tem que querer. Você tem que querer a mudança na tua vida. Porque se você não quiser que a sua vida mude, que você seja uma outra pessoa completamente diferente daquilo que você é hoje, as coisas não acontecem, nada acontece. Você pode vir na igreja até o fim da tua vida, 200 anos, não é? Você pode vir na igreja assim, o dia que você quiser, a hora que você quiser, e as coisas não acontecem. Por quê? Você vai louvar, vai gritar, vai pular, vai fazer o que for, mas a sua adoração não chega. A minha adoração não chega se eu não estiver agindo diferente do que eles fizeram aqui. Então olha bem, Davi adorador, o povo adorando, o povo lá louvando a Deus, exaltando o Senhor, naquela maior alegria, porque a presença de Deus era lá. Tá.
olha bem, vamos continuar. Davi, né, todos os israelitas adorando o Senhor, perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Então, todos os instrumentos tocando e o povo adorando. Não está assim, irmão? Não tem muitas igrejas assim? Até nós aqui também, né? Todo mundo tocando. Hoje aqui até não tocou nada, aqui foi só o pendrive ali, mas louvor, não louvor? Tocou. Então, todos os tipos de instrumento tocando, o povo louvando, o povo pulando. Será que Deus estava recebendo? Então é isso que nós temos que ter no nosso coração. Será que Deus está recebendo a minha adoração? Será que Deus está recebendo a minha adoração? Como é que eu vou ter certeza? Como é que você tem certeza que Deus está recebendo a tua adoração? Se você está obedecendo a Ele, se você está praticando a palavra, se você está vivendo a palavra dele nessa terra, aí você vai ter certeza que Ele está recebendo a tua adoração. Amém? Agora, se não, irmão, não precisa nem perguntar: Senhor, o Senhor está recebendo a minha adoração? Não está. Então aí eu vou mudar, eu preciso mudar. Então olha bem, diz assim, ó, povo lá, versículo 6: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá, que era um dos que estava à frente lá, que era um dos filhos de Abinadab, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Então, quando os bois tropeçaram, foi uma situação adversa que aconteceu, não é? Eles passaram lá numa pedra ou num buraco, sei lá, e eles tropeçaram. O que ia acontecer com a arca? Ia cair, não é? O que aconteceu com aquele homem? Ele foi segurar a arca. Não é uma situação normal? Não é uma coisa até boa? Você vai segurar, não vai cair, nossa, vai cair no chão, vai estragar, não é? Mas, irmãos, presta atenção numa coisa. Ele, como filho de sacerdote, tá? Como nesta linhagem, conhecedor daquilo que Deus ordena, conhecedor da palavra, ele foi fazer algo que estava fora da palavra. Irmão, quando eu e você estamos na presença de Deus, você não é mais leigo, irmão. Eu não sou mais leigo, não. Talvez você não conheça, você talvez não queira conhecer. Muitas vezes a pessoa não quer conhecer, porque quanto mais eu conheço, mais eu sou cobrado, não é? Então a pessoa, não vou conhecer muito não, porque senão já viu, né? Eu tenho que obedecer muito aí. Mesmo assim, eu não sou leigo. Você não é leigo mais. Quando você estava lá fora, você não conhecia Jesus. Quando eu estava lá fora, não conhecia Jesus, eu era leigo, não era? Mas agora eu não sou mais. Se eu conhecer um versículo aqui da Bíblia, eu já não sou leigo mais, não é? Eu tenho obrigação de obedecer aquilo que eu conheço. Então você conhece vários versículos da Bíblia. Você está aqui nos cultos, mesmo que seja só no domingo. Você está aqui, você recebe a palavra, Deus fala no teu coração. E muitas vezes você não obedece. Então você não é leigo, eu também não sou leigo. A gente conhece a palavra, a gente sabe como devemos agir, como devemos cumprir a palavra, não é? Mas sabe o que a gente faz? A gente usa irreverência. Sabe o que é irreverência? Falta de temor. Fazer de qualquer maneira, achar que não vai dar nada, não vai acontecer nada. Não, isso aqui é só conversa. Não, isso aqui não vira nada. Irmão, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra, é a boca de Deus falando. Você acha que não vai dar nada de você deixar de cumprir a palavra? É engano seu, porque você não está ouvindo a palavra de um homem, você está ouvindo a palavra do Deus Todo-Poderoso. Você está ouvindo a palavra de Deus. Se você crê nisso, irmão, se você crê na Bíblia, você precisa obedecer a palavra, tá? Se eu não obedecer, vai haver consequências, irmão. O homem chamado Uzá, ele era um homem conhecedor, não é? Ele sabia como deveria fazer, o que deveria fazer. Davi também sabia. E toda essa situação que apareceu não precisaria ter aparecido. Não precisaria, você vai ver aqui agora. Não precisaria ter
acontecido nada disso daí, irmão, se houvesse obediência à palavra de Deus. Se tivesse tido obediência desde quando a presença de Deus foi buscada, não é? Se fosse buscada a presença de Deus da forma correta, do jeito que era para ser, se a Arca da Aliança fosse buscada do jeito que era para ser, não tinha nada disso, não ia acontecer essa situação adversa, não tinha problema, esse Uzá não tinha feito o que fez, não tinha acontecido o que aconteceu com ele. Muitas vezes eu e você estamos negligentes buscando a presença de Deus. Nós buscamos a presença de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Nós estamos buscando dessa forma, da forma que Davi e Uzá fizeram isso e tiveram a consequência ruim na vida deles. Davi era um homem segundo o coração de Deus, agia segundo Deus gostava, agradava a Deus, mas nesse ponto, nessa maneira, eu não sei, irmão, a Bíblia não fala, mas não sei se foi porque ele era rei, ele achou que deveria fazer do jeito que ele queria, do jeito que agia, não sei, mas ele fez do jeito que era que ele queria fazer. Vamos lá colocar, sabe aquele relaxo, meu? Põe a arca aí num carro de boi, um carro é novo, o carro é novo, mas não era assim que Deus ordenou para carregar a Arca da Aliança. Deus já tinha explicado, já tinha mostrado como que deveria levar a arca, e eles sabiam. Por que não fizeram? Eu sei como eu devo agir, por que eu não faço? Você sabe como você deve agir para buscar a presença de Deus na tua vida, por que não faz? Esse é o detalhe, irmão, nós não fazemos, aí queremos que Deus opera, aí vem a situação adversa, que o inimigo ele aproveita da nossa desobediência para fazer as coisas ruins acontecer na nossa vida, não é? E isso acontece. Por que vem essas coisas na nossa vida? Muitas das situações adversas, muitos problemas que nós passamos, não precisaríamos passar. Não estou falando todos, mas muitos, mas muitos. Problema a gente passa, não deveria. Esse problema não deveria ter acontecido, mas aconteceu pela negligência de Davi e de Uzá. Muitas coisas acontecem na sua vida e na minha por negligência nossa, na hora de buscar a presença de Deus, não é? Ela precisa estar na nossa vida, mas ela precisa ser buscada da forma correta, viu? Nós precisamos estar com o coração cheio do Senhor, viu? Com a palavra de Deus na nossa vida, a gente obedecendo a palavra do Senhor nesta terra, porque aí eu sei que eu estou buscando a presença de Deus corretamente. Não busca de qualquer maneira não, irmão. Deus não fica aceitando louvor e adoração que sai da nossa boca se a nossa vida estiver de qualquer jeito. Se a gente não estiver obedecendo a palavra do Senhor, buscando Deus de qualquer maneira, Deus não aceita não, irmão. Deus não aceita qualquer coisa não, viu? Deus, ele tem o padrão de qualidade dele é alto, irmão. Ele não quer qualquer coisa não. Eu não quero qualquer coisa na minha vida, você também não. Imagina Deus, ele quer qualquer adoração, não. Então olha bem, e Davi, não esqueça, eu gosto de repetir isso aqui, você fala, não, mas pastor está repetindo. Eu quero repetir, irmão, porque Davi era um homem que agradava a Deus, mas naquele momento, o que ele fez? Não agradou a Deus, desobedeceu a Deus, tá? Então vamos lá, chegaram, aí os bois tropeçaram, irmãos. O que aconteceu? Uzá segurou a arca. Era para ele fazer aquilo? Não. Nem um sacerdote podia tocar na arca. Isso é orientação de Deus, era a ordem de Deus dada a Moisés quando foi feita a arca. E todos sabiam dessas leis, todos sabiam disso, não é? Mas a negligência das pessoas, irmão, deixa a gente cometer as coisas contra Deus, tá? A gente agindo de qualquer maneira, vivendo a vida de qualquer jeito com Deus, a gente começa a cometer esses erros bobos, sabendo que não pode, ele vai lá e faz, achando que não vai dar nada. Engano nosso. Engano nosso. Deus
não é mentiroso, irmão. E Deus não é assim um negócio fictício. Isso aí é lenda. Deus é real, irmão. Deus é real como eu e você somos, tá? Deus é real. Então, o que ele fala é real e vai acontecer, tá? Então, olha bem, o que aconteceu? Uzá foi, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, com boa intenção, lógico, né? Você acha que ele vai segurar a arca para quê? Porque ela ia cair, tá? Mas, olha bem, porque os bois haviam tropeçado, a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. O porquê que Deus fulminou Uzá naquele momento, porque Uzá, irmão, ele ia fazer algo, ele ia não deixar a arca cair. Mas então, como que Deus fez isso? Irmão, naquela festa toda, naquela alegria, aquela adoração, né? Que é aquela adoração que muitas vezes a gente está agindo na nossa vida, fazendo só de boca, né? Porque a nossa vida mesmo, de adoração a Deus, não tem nada. Muitas vezes é assim. Então, olha bem, aquela adoração toda, o que aconteceu? Deus não estava agradando. Eu vejo assim, dessa forma. Deus não estava agradando de nada daquilo. Aí aconteceu o problema, eles foram contra Deus, eles não conseguiram fazer as coisas segundo Deus tinha ordenado, foram contra, fizeram as coisas contra Deus. O que aconteceu? O pior, não é? Aconteceu o pior, irmãos. Deus foi e fulminou Uzá ali naquela hora. Então, olha bem, quando eu ajo com irreverência, irreverência é falta de temor, tá? Falta de respeito a Deus. Então, quando eu ajo com falta de respeito a Deus, pastor, mas eu respeito a Deus, irmão. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu sei que aquela palavra é de Deus, não é do homem. Eu sei que é Deus que está falando e deixo para lá, não vou fazer não. Irmão, você acha que isso é o quê? Falta de respeito, irreverência, falta de temor a Deus, porque eu sei que é Deus, mas eu não quero fazer o que Deus está mandando, não é? Irreverência, foi o que eles fizeram. Agora, como que a arca da aliança deveria ser levada de um lado para o outro? Como foi a orientação de Deus? Que é o que Deus orienta a gente a fazer todas as vezes aqui. Não faça assim, não faça assim, faça desse jeito, ou haja assim, viva assim, não viva assim. Ele tem as instruções para nós, todos os cultos Deus fala conosco, não é? Como que era para ser levada a arca da aliança? A arca da aliança tinha umas argolas dos lados, e eram feitas duas varas grandes, não é? De madeira revestida de ouro. Enfiava aquelas varas nas argolas e as pessoas colocavam, os sacerdotes colocavam ela no ombro e levavam. Ninguém tocava na arca, eles tocavam na vara. E eles sabiam disso. Mas vai dar nada não, né? Carrinho novo. Não, posso fazer, não vai dar nada não. Isso aqui não vira nada. E a pessoa vive desobedecendo a Deus, vai indo. E aí, irmãos, você pode ter certeza que as coisas ruins vão acontecendo e a gente não sabe por quê, tá? Então, era assim que era para ser feito, irmão. E tudo isso era sabido por eles. Eles sabiam disso, mas fizeram com descaso, né? Com irreverência. E Deus não aceita descaso, irmão. Deus não aceita eu estar na presença dele e ficar de qualquer maneira, não. Porque, irmão, você acha que aquilo que o Senhor aconteceu com Jesus naquela cruz foi pouco, irmão? Você acha que Jesus sofreu ali naquela cruz por você e por mim foi pouco o que ele passou ali? E a gente não dá nada, né? E essa palavra foi deixada por ele para eu e você cumprir, para a gente viver bem nessa terra, tá?
para a gente combater o mal, eu preciso dela, eu preciso do Senhor. A presença de Deus, a arca do Senhor, ela precisa estar comigo hoje, mas ela não pode ser buscada de qualquer maneira. Olha bem, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência, por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Em vez de versículo 10, por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gade. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Bom, aconteceu isso daí por causa da irreverência, tá? Davi não quis levar mais a arca, ficou com medo. Irmão, eu não preciso ter medo de Deus, irmão. Se eu estou agindo corretamente com Deus, eu não preciso ter medo de nada. Deus fala na palavra dele, em vários versículos da Bíblia: não temas, eu sou contigo. Por que eu vou temer, irmão? Eu não preciso temer quando eu estou fazendo a coisa correta, quando eu estou agindo corretamente com Deus. Eu vou temer o quê? Agora, se eu estou agindo de qualquer maneira, buscando a presença de Deus de qualquer maneira, vivendo de qualquer jeito, aí eu vou temer mesmo. Davi estava agindo errado, fez o negócio errado, agora está com medo. Ficou com medo de levar a presença de Deus lá para a cidade de Davi, não é? E ele falou: não, vamos deixar na casa ali de outra pessoa. Mas espera aí, se Deus destruiu, olha como é que é o negócio. Se Deus destruiu Uzá ali, nossa, eu estou com medo, Deus pode fazer isso conosco lá em Jerusalém. Eu vou levar para cá do Obed-edom. Ele que se dane lá, não é? Que se dane lá, vai Deus destruir ele lá, deixa ele se ferrar, como diz aí, né? Olha aí, irmão. Aí o que aconteceu? Obed-edom recebeu a arca de Deus na casa dele 3 meses só. E ele ficou em Abinadab lá mais de 20 anos na casa de Abinadab, e a Bíblia não diz nada que Deus fez milagres e maravilhas na casa de Abinadab. Então, 3 meses, o que aconteceu? Ele recebeu a arca, e a Bíblia diz: a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Irmão, por que não aconteceu o que aconteceu com Uzá? Por que aconteceu ao contrário na casa de Abinadab? Por que as bênçãos chegou lá? Por que os milagres aconteceram na casa de Abinadab? Porque ele agiu corretamente, porque ele fez da forma que Deus falou para fazer, da forma correta. Ele pôs a arca no lugar, ele não tocou na arca, ele foi, adorou, fez da forma certinha que tinha que ser feito, e Deus abençoou. Irmão, você acha que Deus vai fazer diferente comigo, contigo, do que fez com Abinadab? Não vai. Você acha que vai acontecer comigo diferente, ou com você diferente do que aconteceu com Davi e Uzá? Também não vai. Então a escolha é nossa, tá? Se eu buscar com irreverência, as coisas ruins vão acontecer, Deus não vai conseguir agir, o inimigo vai. Se eu buscar com reverência, com temor a Deus, em obediência à palavra, as coisas boas vão acontecer, porque é Deus que vai fazer. Amém? Encerrando agora, irmão. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Aí ele foi lá na casa de Abinadab. Não, agora vamos pegar a arca. Obed-edom, ele fez a mesma coisa, irmão? Ele foi do mesmo jeito? Ele fez da mesma forma? Não, ele fez da forma correta.
o pessoal catou a arca, o que foi? Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, então eles andavam com a arca aqui como deveria ter feito desde o começo, dava 6 passos, Davi adorava a Deus, sacrificava ao Senhor. Era o que era para ser feito, a arca tinha que ser carregada nos ombros dos sacerdotes. Amém? Então, quando há reverência, não irreverência, mas quando há temor a Deus, os milagres acontecem, Deus está presente. Amém? E quando Deus está presente, você pode ter certeza que você vai receber de Deus aquilo que você necessita.